Olá, Excel intermediário. A partir desse ponto, uniremos funções iguais e funções de outros estilos, ou seja, alinhamento, para conseguirmos alcançar algo que nunca seria possível usando apenas uma função. Será mostrado alguns exemplos práticos, mas a sua imaginação é o limite. A teoria só é válida quando seguida de um treino árduo. Mas o que é alinhamento? Alinhamento de funções C, por exemplo. A função C é uma das funções mais utilizadas no Excel, pois analisa um item para que possamos tomar uma atitude caso verdadeiro e outra atitude caso falso. Porém, utilizando apenas uma vez a função C, talvez não cheguemos àquilo que queríamos, ou seja, e se fosse possível usar mais de uma vez? É possível e simples, como já explicado na função C em uma das aulas anteriores, mais especificamente nas aulas 31 e 32. Mas e se dentro de um critério da função C usássemos outra função? Acompanhe o exemplo a seguir. Neste exemplo, temos uma tabela com limites de venda. E para cada limite de venda, temos um limite de comissão. Atingindo tal meta, o vendedor terá a comissão correspondente. Ou seja, se ele vender até R$ 5.000, ele terá uma comissão de 3%. Se ele vender até R$ 7.500, ele terá uma comissão de 5%. De 7.500 a 9.000, 7%. De 9.000 até 10.500, 10% de comissão. E acima de 10.500, 15% de comissão. Ou seja, como fazer essa função para que ela entenda qual porcentagem pegar, ok? É nesse ponto que entra o alinhamento de funções C, seguida de uma simples função de multiplicação, ok? Para exemplificar, vou fazer aqui do lado. Se o meu vendedor atingiu um total de 3.000, o que eu tenho que analisar? Então vamos lá. Igual se o valor da minha venda for menor ou igual a 5.000, então o meu vendedor tem um direito de 3% sobre a venda que ele vendeu, ok? Então ele tem o valor de 3% sobre 3.000. Então 3.000 vezes 3%, ok? Posso fechar parênteses, dar um Enter. Ou seja, se ele vendeu 3.000, 3% de 3.000 é R$ 90. Agora, se ele vendeu mais do que isso, ou seja, se ele vendeu, por exemplo, R$ 5.001, então ele tem direito a 5%. Por quê? Porque até 5.000 é 3%. Agora, R$ 5.001 já é 5%. Como jogar esta função dentro de uma outra função C para que ele analise? Então, vamos colocar aqui. Então, igual se a minha venda for menor igual a R$ 5.000, então ele vai pegar o valor da minha venda e multiplicar pela porcentagem de comissão. Se não, ao invés de, se a minha venda não é menor ou igual a R$ 5.000, então faça outra coisa. Então faça o quê? Faça uma outra função C. Abre parênteses. E se o valor da minha venda for menor ou igual a R$ 7.500, então o valor da minha venda vezes a porcentagem da faixa de R$ 7.500. Se não, outra função C. Abre parênteses. Se o valor da minha venda for menor ou igual a R$ 9.000, então o valor da minha venda vezes
a porcentagem da faixa de R$ 9.000. Se não for, outra função C. Se o valor da minha venda for menor ou igual a R$ 10.500, então o valor da minha venda vezes a porcentagem da faixa de R$ 10.500. Se ela não for igual a nenhum desses critérios, ou seja, então ela é mais que R$ 10.500. Então, o valor da minha venda vezes a porcentagem da faixa que é acima de R$ 10.500. Eu abri vários parênteses, como se pode notar. Eu tenho que fechar todos esses parênteses. Mas como saber quantos parênteses fechar? Na medida que eu vou fechando, ele vai piscando o parênteses que corresponde àquele que eu fechei. Então, por exemplo, eu vou fechar esse parênteses aqui no final de B6, que corresponde a esse parênteses aqui. Então, olhe que na hora que eu fechar ele, vai piscar este parênteses aqui. Ok? E na medida que eu vou fechando, ele vai fechando os parênteses correspondentes. Ou seja, eu tenho que ir fechando até esse parênteses do primeiro C, for fechado. Mais um. Ok, foi fechado todos os parênteses abertos. Vamos configurar esse 90 aqui para contábil. Bom, se eu vendi R$ 3.000, meu R$ 3.000 está na faixa de 5.000 abaixo. Ok? Então eu tenho 3% sobre meus R$ 3.000, que me dá um total de R$ 90. Se eu vender R$ 5.000, eu continuo tendo 3% sobre R$ 5.000, que me dá R$ 150 de comissão. Agora, se eu vender R$ 5.001, eu já passei da faixa de 5.000, ou seja, eu já caio aqui na faixa de 5%. Ou seja, eu tenho 5% sobre meus R$ 5.001, que me dá um total de R$ 250,05. Até R$ 7.500 eu tenho ainda 5%. Se eu vender R$ 7.501, eu já passo a ter 7% de comissão. E assim nas demais faixas. Com R$ 10.500, eu tenho 10% de comissão. Acima de R$ 10.000, eu tenho 15% de comissão. R$ 10.501, eu já tenho 15% de comissão. Esse foi um exemplo prático de como usar alinhamento de função C com mais uma função dentro dela, ou seja, em um dos critérios da função C, introduzindo mais uma função, que no nosso caso foi uma função simples de multiplicação. Na próxima aula, daremos mais um exemplo de alinhamento de função C com funções dentro do seu critério. Até a próxima aula.